Oi, gente! E aí, tudo bem, pessoal? Com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim diferente, né? Esse vídeo aqui eu tô bem diferentona. Cabelo solto, a maioria dos vídeos é cabelo preso. Hoje eu vim com cabelo solto, volumosão do jeito que eu gosto. Tô aqui, tô até parecendo até uma jornalista de blazer, toda formal. Gente, eu amo moda. Eu adoro moda. Amo me vestir bem, como vocês já sabem, já falei aqui. Eu gosto muito de me cuidar, né? E assim, eu ainda acho que eu ainda faço isso muito pouco. Devo fazer mais, sabe? Eu sinto que ainda tá pouco. Devo fazer mais isso. Me vestir melhor, cuidar mais de mim. Então, às vezes, eu acho que ainda tá pouco. Mas, enfim, a ansiedade. Eu acredito que todo mundo tem ansiedade. Pelo meu ponto de vista e pelo que eu aprendi sobre ansiedade, é uma coisa que todo mundo tem. Vai depender do estilo de vida da pessoa, do que ela faz, como ela leva a vida dela, que isso vai aumentar. A ansiedade ou ela aumenta, ou ela fica no meio, ou ela diminui, então vai depender, sabe? Eu acho que ela é desenvolvida conforme a vida vai acontecendo. Vai mandar muito da qualidade de vida que você leva. É o meu ponto de vista sobre o estudo que eu fiz. Que eu fiz uma pesquisa sobre isso. Eu acho assim que todo mundo que está sentindo ansiedade, deve fazer uma pesquisa mais a fundo a respeito. A depressão também, a pessoa deve fazer uma pesquisa, estudar, entender, porque isso ajuda demais a gente a sair disso, sabe? E controlar. É, o que eu fiz e o que eu faço, né? Porque não é só você fazer e pronto, você tem que continuar fazendo. O que eu fiz para poder conseguir controlar e identificar quando eu estou ansiosa, quando os sinais, né, que a mente, o corpo da gente dá quando a ansiedade está chegando. Quando você, assim, os sinais, a gente percebe com os sinais do corpo da gente quando isso está para acontecer. E o que eu faço para evitar, para controlar, tá? Eu vou falar para vocês aqui, eu acredito que vai ajudar muita gente. E então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui 10 coisas que eu faço. Eu anotei, né, bem certinho aqui. O primeiro, gente, foi diminuir a carga de trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi diminuir a carga de trabalho. Como que eu tava funcionando? Eu tava assim, gente, como eu tava trabalhando muito, aqui na minha cidade a gente trabalha muito, aqui na cidade de Nova Serrana. A gente trabalha demais. Não que outros também trabalhem, mas assim, a cidade que tem muito fluxo de trabalho, muito fluxo de emprego, sabe? É a correria. É o lugar que eu conheci até hoje que mais tem movimento, correria e, sabe, aquela doideira. É aqui. Que eu ainda, né, não conheci outros lugares, então eu não posso dizer sobre outros lugares, mas, enfim, Nova Serrana é uma cidade muito boa em questão de trabalho. Então, depois que eu vim pra cá, a minha vida foi só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, desde aí, então, a gente já começa a deixar as outras coisas de lado. É lazer, é um passeio, é aprender uma coisa nova, ler. Nossa, eu não tinha hábito de ler, porque a gente focava muito só em trabalhar, fazia hora extra, trabalhava nos finais de semana, sábados, feriados. E então, ler um livro, aprender alguma coisa nova, sair para passear. E olha que eu ainda consegui fazer algumas coisas. Eu fiz um curso de cabeleireira, curso de manicure, design de sobrancelha, mas eu não atuo na área. Eu atuei na área por um tempo, hoje eu não atuo mais na área. Eu fazia curso de música também, aprendi a tocar violão, mas isso aí foi tudo antes de eu casar. Porque assim, eu morava com os meus irmãos, então assim, a gente acabava tendo mais tempo, né? Eu chegava do serviço, fazia o que tinha que fazer e ia estudar. Eu tinha mais tempo. Depois que eu me casei, eu mudei de profissão, eu me tornei prespontadeira. Então, foi pelo dinheiro, foi porque a profissão paga mais, então foi pelo dinheiro. Gosto, mas foi mais pelo dinheiro do que pelo gosto, entendeu? E isso não é bom, isso não ajuda. Então, assim, eu passei a trabalhar mais. Aí nisso eu montei banca, comecei a trabalhar por conta, aí demanda mais ainda do tempo da gente. Bom, gente, foi assim, muitas coisas que foram acontecendo, que foi demandando mais do meu tempo, para ficar só no serviço, sabe? Só trabalho. Aí, o tempo que sobrava era para arrumar a casa. Chegava o final de semana, ia arrumar a casa e
assistir Netflix com o maridão no final de semana e pronto, sabe? A gente quase não saía, a gente, nossa, chegava no final de semana, tava cansado, nem sair a gente queria ficar quieto, entendeu? E isso ia acontecendo e às vezes, ainda mais quando eu montei banco aqui na minha casa, na garagem da minha casa, eu trabalhava tanto, gente. Eu trabalhava até a noite, eu não tinha hora pra parar, não. Não tinha hora pra começar e nem hora pra parar. Porque eu começava antes das 7, antes do horário normal. Eu não parava 5 horas, eu parava lá pras 10. Tinha vezes que eu ia até meia-noite, 1 hora. E isso foi. Assim, nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu tava com energia, assim, à flor da pele e, sabe, aquela coisa, aquela garra. Mas aí depois vai vindo cansaço. O cansaço vem, uma hora bate. Uma hora bate na porta, a consequência vem. Você não é de fé, a gente não consegue ficar assim por muito tempo, né? Nessa correria. Aí, assim, a minha casa ficava bagunçada. Eu olhava assim, aquilo já começava a me incomodar, porque eu não gosto de casa bagunçada. Muita sujeira acumulando, eu não tinha tempo, porque trabalhar por conta na área de calçado exige muito do tempo da gente e muito da mente, suga muito a mente. Vocês não fazem ideia. Dá muito trabalho. Como tudo dá trabalho, mas tem coisas que dá mais trabalho que outras, né, gente? E essa área dá muito trabalho. Então, eu comecei a ficar ansiosa. Foi aí quando começou essa ansiedade. Já vinha um pouco, porque a gente já tem, como eu disse. Aí, quando eu comecei a trabalhar em excesso, ela foi vindo mais à tona, foi vindo mais à tona. Eu comecei a ficar ofegante, da falta de ar. Qualquer coisinha eu estressava, eu discutia com meu marido. Era aquela coisa insuportável. Vocês sabem, né? A gente vai ficando assim. A gente não quer sair, não quer enturmar com ninguém, é uma coisa. Aí eu percebi isso, meu esposo também percebeu. E o bom, graças a Deus, que a gente percebeu isso juntos, antes que ficasse pior, sabe? E aí eu já comecei a tratar isso quanto antes. Aí foi onde eu percebi, então, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, senão isso aqui vai ficar muito ruim e eu posso, né, ter que ficar tomando remédio controlado. Eu não cheguei no médico nem nada, porque eu já sabia o que que era, já corri atrás de melhorar isso aí. Então, eu diminuí a carga de serviço, foi a primeira coisa que eu fiz. Aí, a segunda coisa, eu fiz dei uma resumida aqui mais ou menos no que aconteceu comigo, tá? Agora, a segunda coisa que eu coloquei, que eu fiz, foi mais qualidade de sono, porque eu também não tinha qualidade de sono. Eu dormia tarde, acordava cedo, 6 horas de sono, 5 horas e meia de sono mais ou menos que eu tinha. Então, tava indo tudo, ó, ladeira abaixo. Os primeiros momentos, os primeiros meses, você aguenta, você tá, né? Aquilo ali, começando a fazer aquilo ali, mas depois, gente, vai te matando com o tempo, você nem imagina. Então, assim, foi diminuir a carga de trabalho, a primeira, e a segunda coisa foi aumentar as minhas horas de sono, que é em média de 7 a 8 horas de sono que a gente deve ter na noite. Terceira coisa que eu fiz foi ter uma boa alimentação, beber mais água. Não tinha nada disso. Na corrida a gente esquecia de tomar água, esquecia que tinha que comer uma fruta durante o dia ali, sabe, no meio do dia. E almoçava ali assim, ó, correndo rapidão. Eu não tinha uma hora de almoço, que a gente tem uma hora de almoço, né? A maioria dos lugares que a gente que trabalha é uma hora de almoço. Alguns têm 2 horas, mas no setor calçadista aqui é uma hora de almoço, né? Até onde eu conheço. E como eu tava trabalhando pra mim, a gente não tem isso. Nossa, eu não privava isso, sabe? Eu comia ali rapidinho, terminou, eu já ia trabalhar. Eu não dava nem um prazo de descanso, sabe? Como se diz, eu não dava nem 1 quilo. Quem não sabe o que a gente fala 1 quilo, mas o quilo é o tempo de almoço, sabe? Que é descanso, o tempo de almoço. Então, gente, essa foi a terceira coisa. A quarta foi ler e meditar. Eu passei a ler, comecei a implementar a leitura na minha vida e meditar mais, sabe? Para poder acalmar mais a minha mente, conversar mais com Deus, buscar relaxar. A quinta foi desacelerar. Desacelerar por completo. Como eu diminuí a carga de trabalho, então, assim, eu passei a privar mais o meu tempo, entendeu?
como eu comecei a ler e fazer meditação, então automaticamente a gente desacelera, dá aquela desacelerada. Você respira, mas assim, a gente esquece de respirar, gente. A gente, sabe, eu falo respirar da forma certa, que é soltar pela boca, sabe? O tempo todo a gente respira pela boca, solta pelo nariz, respira pelo nariz, solta pela boca, tudo bagunçado. E a forma mais certa de respirar é puxar pelo nariz e soltar pela boca. Quando você faz isso, o oxigênio vai mais para o cérebro e aí o seu cérebro funciona melhor. Tanto que quando eu tenho dor de cabeça, eu uso essa técnica. Respirar, aí você prende um pouco. Contrai o abdômen e prende um pouco, para dar tempo do ar circular no seu cérebro. E aí você solta. Entendeu? Isso ajuda na dor de cabeça. Eu não tomo remédio para dor de cabeça. Quando a minha cabeça começa a doer, eu faço essa técnica e passa rapidão. E a sexta é ser mais presente. Ter mais presença, ser mais presente na sua vida, no seu dia, nos momentos. Exemplo, quando você for lavar a vasilha, você realmente esteja lavando a vasilha. Você sente ali a água batendo sua mão, a água sobre os seus dedos, você sente a temperatura da água, você pega na louça, você está de fato concentrado ali naquele momento que você está fazendo, no momento presente. Ser presente, sabe? Quando você está limpando a casa, mesma coisa. Foca nos detalhes. Você está passando pano no chão, foca ali como que você está fazendo. Sinta o cheiro do desinfetante. Quando você for fazer caminhada, alguma coisa do tipo. Gente, vocês estão escutando um estralinho aí? É que eu tô no banco e esse banco tá fazendo barulhinho. E conforme eu mexo, dá uns estralinhos. Então, se caso vocês estiverem ouvindo esse estralinho, é do banco que tá. Um banco de madeira. Enfim, quando vocês for fazer caminhada, o que eu faço, né? E eu indico para todo mundo. É você apreciar a natureza, ver um passarinho, apreciar aquele passarinho, borboleta, flor. Isso aí é você ser mais presente no momento, sabe? Você sentir seus passos, sentir seu corpo, seu braço, olhar para o seu braço e ser grato por esse seu braço. Tomar banho e sentir a água correndo no seu corpo ali, tranquila. Sentir aquela água quentinha correndo no corpo. Tem muitos exemplos de ser presente. Então, quando você for fazer alguma coisa, esteja fazendo de fato essa coisa. Porque a maioria das vezes a gente está fazendo e com fone de ouvido. Vai no banheiro e leva o celular. Sabe, a gente está perdendo, a gente quer o tempo todo estar conectado a alguma coisa, estar ouvindo alguma coisa, quer sempre estar consumindo, sabe? Aí vai só acumulando informações na mente e aí a mente fica cansada. Tem vezes que eu chegava no final do dia, eu tava com a mente assim exausta, sabe? Por tanto informação que eu consumia. A sétima coisa é fazer exercícios físicos regularmente. Para mim foi difícil criar o hábito, mas eu criei o hábito. Meu corpo não fica mais sem atividade física. Nem que seja uma caminhada, um alongamento, eu tenho que fazer. Não é todos os dias que eu faço. Gente, não é todos os dias. Eu faço de 3 a 4 vezes na semana, tá? Eu não faço todo dia, não vejo necessidade. Mas o alongamento eu gosto de fazer todo dia. E porque assim, né? O corpo da gente precisa. Você precisa dar uma esticada, dar uma alongada, dar umas destravadas boas quando a gente alonga. Fazer atividade física regularmente me ajudou muito também a diminuir a ansiedade e prevenir. Isso tudo aqui diminui e previne. A ansiedade, ela é o anseio do futuro, né? Você fica pensando no futuro, pensando o que vai acontecer, aí fica ansioso. Então, assim, quando você pratica essas coisas, você previne, porque você acaba focando mais no que você está fazendo, diminui isso tudo, esse pensamento aleatório. Aí, automaticamente, você previne que ela aconteça no futuro, entendeu? E o oitavo, ter um hobby. Eu mesmo, ter um hobby de tocar violão, para mim, foi muito bom. Eu aprendi a tocar violão, então, assim, eu gosto de cantar. Então, tocar violão foi uma das coisas que eu coloquei para mim aprender, nossa, era o meu sonho aprender a tocar violão. Eu aprendi e hoje eu consigo tocar e cantar. Para mim mesmo, sabe? Eu nem canto bem, então assim, é só por hobby mesmo. Quando eu quero dar uma distraída, uma coisinha, fazer uma coisa diferente, eu vou lá, pego meu violão, então, sabe, assim, toco, canto alguma coisinha, só pro hobby mesmo. Aí, gente, a nona coisa é acordar cedo com calma. O início do dia da gente manda muito de como a gente vai levar nosso dia, como vai ser nosso dia. Então, se você acorda
no supetão ali, atrasado, o celular desperta com aquela música mais tosca, mais barulhenta, mais acelerada, sabe? Que tem uns toquinhos, assim, eu gosto de colocar uns toques mais leve, mais suave para me acordar. E tem gente que coloca que as músicas, eu já coloquei que as músicas mais pesadas, a gente já acorda com aquela coisa assim, que susto, você já acorda mal. Então, a chance de as coisas dar ruim no dia é muito grande. Então, acorda com mais leveza, coloca um som mais calmo, mais tranquilo no seu telefone para despertar. E deixa o telefone lá na sala. Não leva o telefone pro quarto, não. Deixa o celular no quarto. Não dorme com o celular no quarto, não, gente. Isso aí atrapalha muito no sono também. Depois eu vou trazer um estudo a respeito disso mais profundo para vocês entenderem por que que dormir com o celular no quarto atrapalha no sono, tá? Que nesse vídeo não vai dar. Depois eu vou fazer um conteúdo específico sobre isso para vocês. Então, eu não deixo o telefone no quarto. A única coisa que eu gosto de colocar para dormir é uma musiquinha. Eu coloco na televisão mesmo. A gente coloca música noturna, que a tela é mais escura. Aí fica aquele som assim mais gostoso, som de chuva. Música clássica também gosta, a gente gosta de dormir ouvindo música clássica. Ajuda bastante. Essas músicas mais calminhas. E para acordar, como eu dava para vocês, um som mais tranquilo, que você já acorda. A gente já tá meio sonolento, voltando ali daquele sono. Eu mesmo funciono dessa forma. Eu acordo mais lenta, sabe? Eu não sou de acordar já. Não. Eu sou mais lenta. Eu demoro de despertar. Tanto que eu não pego no telefone. Nossa, eu não pego no meu celular quando eu acordo. De forma alguma. Eu levanto, pôr um café para fazer, vou lavar meu rosto, vou trocar de roupa, me arrumar, me alongo. Gosto de olhar para o céu, para o sol, sabe? Ver como que tá lindo o céu, o dia. Respiro, agradeço, faço minha oração. Vou tomar meu café lendo, gosto de ler. E depois disso tudo, que eu vou olhar no celular. Então, é isso que eu faço. Gente, e a 10ª coisa é menos tempo no celular. Você passar menos tempo possível no telefone. Isso aqui desgasta tanto a mente, como é um ladrão de tempo que você nem imagina. E além de ser um ladrão de tempo, em questão de ansiedade, isso aqui é uma máquina perfeita para te gerar ansiedade. Menos tempo no celular, principalmente vendo notícias ruins, acidentes, tragédias, essas coisas, né, que aparecem no jornal e tal. Vendo o feed, rios, esses vídeos que geram dopamina rápida, barata, a gente vai ficando só mais viciado naquilo e vê esses vídeos curtos e quando você vê que não, já passou um tempão, você não fez nada e você está com ansiedade, entendeu? Vendo vídeos bobos, aleatórios, que não te agregam em nada. Então, passa menos tempo no celular. Prioriza o tempo que você passa no telefone e o que você vê. Eu já até falei sobre isso aqui, nos hábitos de como ser mais produtivo. Eu falo sobre isso, é você priorizar o que você vê no celular ou na televisão. Então, isso entra aqui também, tá? É isso que eu fiz. Eu vou falar de novo aqui os pontos que eu anotei, tá? O primeiro foi diminuir a carga de trabalho. Segundo, mais qualidade de sono. Terceiro, boa alimentação e beber mais água. Quarto, ler, meditar. Quinto, desacelerar, respirar. E sexto, mais presença. Sétimo, fazer exercícios físicos regularmente. Oitavo, ter um hobby, fazer um hobby. Hobby não. Ter um hobby, fazer um hobby. 9, acordar cedo com calma. E o 10º é menos tempo no celular. Então, gente, estas são as coisas que eu pratico, que eu pratiquei e que eu estou praticando, que me ajudou demais, 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 demais. Sabe assim, demais mesmo. Eu posso dizer que eu tô curada da ansiedade, sabe? Curada, assim, eu não sinto sintomas de ansiedade. Quando eu percebo que eu tô saindo fora da linha, que eu tô pecando nesses pontos que eu citei para vocês aqui, eu começo a sentir, eu começo a ficar sem lugar, eu começo a ficar. A gente sente, como a gente conhece a gente percebe os sinais, sabe? A gente fica impaciente, a gente quer sempre estar vendo alguma coisa diferente, quer alimentar o nosso cérebro de alguma coisa, sempre quer dopamina rápida ali. Então, eu já percebo, ó, eu já vou, já mudo.
O segredo tá aí, você já corrige a mudar aquilo ali, entendeu? E com o tempo, isso vai ficando tão automático, você vai acostumando, e quando você percebe, você já tá assim, fazendo, aquilo já se tornou parte da sua vida, sabe? Você faz automático. Bom, gente, o que eu queria falar sobre ansiedade nesse vídeo era isso. E claro que tem mais coisas, mas só que a gente não consegue pôr tudo num vídeo só. Com o decorrer do tempo, a gente vai conversando mais sobre isso. Se eu conseguir ajudar você de alguma forma, se você tem alguma experiência também com você para me contar, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber sobre as suas experiências, caso você tenha a ansiedade, se você sofre com isso, e se você também conseguiu passar por isso, né? Controlar. Deixa aqui nos comentários que você vai me ajudar. Eu gosto de ler, gosto de pegar experiências novas das pessoas. Você vai ajudar também quem vai ler, né? Vai ajudar outras pessoas. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora, por estarem aqui. E é isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.